está, não é? O pastor Ronaldo estava falando aqui da necessidade dos países por aí, né? E nós temos aqui, vizinho nosso bem pertinho, e eu estava vendo uma reportagem, acabaram com os cachorros, pastor. A pessoa, você tem que sustentar seus filhos com carne de cachorro e de gato? Diz que não se acha mais gato e cachorro na Venezuela, né? Na rua. Então, quer dizer, estão matando, estão comendo, não tem outra coisa, meu. Não tem outra coisa, você vai fazer o quê? Não é? Então, agradeça, sabe aquela mesa farta que Deus prepara para nós, né? E às vezes sobra, a gente até joga fora, né? Vamos aproveitar, porque, olha, não é fácil não, né? E a necessidade está aqui pertinho de nós, né? Sei que tem lá na África, tem tanto lugar, mas aonde a gente puder ajudar, vamos ajudar, né? Porque é duro ver uma criança pedindo comida e o pai não tem, né? Não tem para dar, não é? É muito triste isso, né? Então vamos orar sempre por esses países, né? Mas agora nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Nosso irmão Rafael vai trazer a palavra, aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Tenho certeza que vem de encontro com a minha e com a sua necessidade. Vamos ficar em pé, vamos estar intercedendo por ele, porque ele já está nas mãos do Senhor. Glória a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti, Senhor, pelos momentos que aqui já passamos, por tudo que foi feito, testemunha a Tua palavra, os louvores, as ofertas em espécie. Pai, agora queremos ouvir a Tua santa e gloriosa palavra, através da instrumentalidade do Teu servo, nosso irmão Rafael. Usa ele poderosamente na direção, na unção, no poder do Espírito Santo. Pai, repreendo toda a retaliação do inimigo que queira desviar os nossos pensamentos nesse momento para os problemas desta vida, as dificuldades, Pai, para que, ó Deus, o Espírito Santo do Senhor tenha liberdade total para trabalhar no nosso meio. E nós já damos graça por esta porção, por esta palavra que vamos receber agora, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Tudo bem, meus irmãos? Glória a Deus. Tá bom. Obrigado, Fê. Vamos abrir a escritura, irmãos, no livro de Paulo, que escreveu a Colossenses. Carta de Paulo à igreja de Colossenses. Nós vamos ler o capítulo 1. Nós vamos estar lendo do 13 até o 20. Colossenses, capítulo 1, do 13 até o 20. Colossenses vem depois de Filipenses, irmãos. Amém? Vamos estar lendo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele resiste toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele, reconciliaste consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Podei vos assentar, meus irmãos. Irmãos,
Eu acho interessante a carta de Colossenses, porque a carta de Colossenses ela não foi fundada por Paulo como as outras cartas que nós estamos acostumados. A carta de Colossenses ela foi criada, a igreja de Colosso, ela foi criada por um obreiro chamado Epáfras. Ele que fundou ali a igreja de Colossos, e depois Paulo vai aconselhar essa igreja de Colossenses, a igreja de Colosso, né, de Colossenses já formada. E é interessante, irmãos, porque o crescimento da igreja ali de Colossenses estava crescendo bastante. Os povos estavam vindo para a igreja. E é interessante porque começou a vir vários mestres a congregar na igreja de Colosso também. Só que esses mestres, eles não aceitavam o evangelho que Epáfras pregava, ministrava. Eles acreditavam em um outro evangelho. Eles acreditavam no evangelho do misticismo. Eles não acreditavam que Jesus Cristo ele era carnal e simplesmente um anjo, ele era um ser angelical. A teoria que fala a disciplina, a seita que acreditam nessas coisas, nós já estamos cansados de ouvir, era o gnosticismo. O gnosticismo, irmãos, ele é algo que permeia no meio da igreja até os dias de hoje. Porque eles não acreditam que Jesus Cristo ele foi homem. Eles acreditam que Jesus Cristo simplesmente foi um espírito bom que habitou numa carne mortal. Só que ele não foi Deus. Ele não foi homem. Eles não acreditam nisso. E Epáfras, irmãos, quando ele está aqui, ele fala o seguinte: cara, eu não tenho condições de resolver esse problema. Eu não tenho condições de entender o que está acontecendo. Eu não tenho essa altura de entendimento. O que Epáfras faz, irmãos? Ele sai de Colosso e ele vai até Roma. Por que Roma? Porque a carta de Colossenses, Paulo escreveu dentro da prisão. Paulo estava na primeira prisão dele em Roma. Então o que Paulo faz? Paulo vai, ele escreve a carta para o pessoal de Colossenses explicando o tamanho do nosso Jesus Cristo. Porque Epáfras tinha que falar para este povo que Jesus Cristo era um Jesus Cristo verdadeiro. Mas como ele não tinha bagagem para explicar para esses mestres, Paulo vai recomendar essa carta para que ele leia na igreja. Então, por isso que nós vemos nesse primeiro impacto na carta de Colossenses, essa ênfase no Senhor Jesus Cristo. Porque Paulo ele enfatiza o Senhor Jesus Cristo como sendo Deus. E é isso que nós, a igreja, nós temos que acreditar. Que Jesus Cristo, irmãos, ele é Deus, ele tem poder para salvar, ele tem poder para curar, ele tem poder para transformar. E aí ele indica esta carta e fala assim: ó, Epáfras, agora você vai voltar porque eu estou preso, mas você lê esta carta para o povo. Porque quando o povo entender o que eu estou, você falar e o povo entender o que eu estou falando, eles vão reconhecer que só existe o Jesus Cristo verdadeiro. E não é um Jesus Cristo angelical, como eles estão tentando implantar na igreja. É um Jesus Cristo de carne e osso que nós estamos pregando como verdadeiro. Então a carta, irmãos, ela começa assim de Colossenses. E é interessante, irmãos, porque Epáfras, se você for ler em Atos, esse homem, ele se converteu pela pregação de Paulo em Éfeso, que é uma carta um pouco antes. E Éfeso é o lugar onde Paulo passou mais tempo da sua vida. Alguns historiadores vão falar que Paulo passou aproximadamente 2 anos em Éfeso, ensinando o povo, doutrinando o povo, para que o povo conseguisse entender a doutrina da graça de Cristo. E foi esse o que aconteceu. E dentro da carta de Colossenses, se os irmãos forem ler em casa, tem 2 pontos-chave, que o primeiro é a divindade de Cristo, como ele sendo um ser divino, e o segundo é o que? A supremacia de Cristo. Supremacia, irmãos, é Cristo está acima de todas as coisas. Supremacia, ele está acima de tudo. Então o que acontece? Quando Epáfras pega essas cartas que Paulo entrega para ele lê na igreja de Colosso. E Colosso começa a entender aquilo que é o Senhor Jesus Cristo. E para os irmãos poderem entender geologicamente, no mapa, Colossenses, irmãos, ele fica mais ou menos no ocidente ali da Turquia. E é um dos lugares mais frutíferos que existe. É um lugar que a terra é melhor. Então essa igreja era uma igreja próspera, em riqueza tanto natural, como também em conhecimento. Pois bem, partindo do princípio dessas convicções que nós temos endereçado à carta de Colossenses, vamos ver, irmão, o que Cristo tem para falar para nós nessa noite.
E a primeira coisa que eu pergunto, irmãos, para nós, como um tema dessa mensagem é: o que significa Jesus Cristo para nós? O que significa Jesus Cristo para nós? Porque, irmãos, as coisas que nós vemos no culto hoje, e muitas das vezes não sabemos o tamanho que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então fica a pergunta: o que é que Jesus Cristo significa verdadeiramente para nós? Será que Ele é só simplesmente um homem que veio e morreu por nós? Será que é aquele homem que veio e perdoou os meus pecados? Será que é aquele homem que vai me dar a vida eterna? Será que é aquele homem que cuida de mim? O que Jesus Cristo significa para nós? Pois bem, meus irmãos, o texto vai falar o que o Senhor Jesus Cristo significa para nós. E é interessante, irmãos, que você pega desde o versículo 13, aqueles que conseguirem ficar com a Bíblia aberta, nós vamos lendo. Eu coloquei aqui: o maior problema do ser humano é o pecado. Problema este que não pode ser resolvido por nós mesmos. Nós precisamos de um Salvador, porque nós somos pecadores. Nós por nós mesmos não resolvemos nossos problemas. Nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de um Salvador. E quem é este Salvador? Você vai ver no versículo 13, irmãos. Ele já começa falando o seguinte: Ele nos libertou. Ou ele fala o quê? Algumas versões falam o quê? Ele nos tirou. Ele nos tirou, Ele nos libertou. E o que significa liberdade para nós, irmãos? Que significado tem a palavra ser liberto para nós? Será que nós realmente somos livres? Ou será que nós ainda estamos adormecidos pelos nossos pecados? Será que nós conseguimos colocar a nossa cabeça no travesseiro tranquilamente? Ou será que nós estamos presos a esse dia e essa noite que vem e vai como uma coisa que não tem fim? Ou será que nós somos verdadeiramente libertos? Porque Paulo vai falar aqui para a igreja: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou. Segunda virtude de Jesus Cristo para nós: a primeira, Ele nos libertou. A segunda, Ele nos transportou. O que é transportar, irmãos? É você sair de um lugar para outro. É você sair de um canto para outro. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos transportou das trevas para a luz. Ele nos tirou das trevas e nos colocou na luz. E Ele vai mais além, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Filho do seu amor. Quem é esse Filho do seu amor, irmãos? Ele nos libertou, Ele nos transportou. Aí ele entra no 14, na qual ele fala assim: na qual temos a redenção. Quer dizer, irmãos, Jesus Cristo, Ele nos redimiu. O que Jesus Cristo significa para nós? Bom, no começo ele fala que Jesus Cristo significa liberdade, porque Ele nos libertou. Depois Ele nos transportou. Terceiro, Ele nos redimiu. E quarto, Ele fez o quê? A remissão dos nossos pecados. Cristo redimiu vocês dos seus pecados. Todos os seus pecados, irmãos, foram cravados na cruz. Cristo já morreu pelos seus pecados. Não importa se você vai pecar amanhã ou depois da manhã, Cristo não vai voltar de novo. Ele já morreu pelos seus pecados. Ah, Rafael, então quer dizer que eu tenho que viver pecando porque Ele já me perdoou? Muito pelo contrário, nós temos que ter vergonha, porque Ele já morreu por nós, Ele já sofreu por nós. Mas Ele já pagou as nossas dívidas, irmãos. Ele já foi pendurado no madeiro, Ele já morreu, mas Ele também já ressuscitou. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Os seus pecados já foram lavados pelo sangue de Cristo. Se Cristo já curou os seus pecados, não somos nós que vamos voltar, irmãos, e cutucar o pecado que Cristo já nos perdoou. Por que nós temos que voltar no passado, irmãos, vivificando coisas na qual Cristo já nos perdoou? Cristo fala o quê? Que Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. E por que nós vamos no mar do esquecimento correr atrás dos nossos pecados?
Ele já nos perdoou, Ele já nos libertou, Ele já nos transportou, Ele já nos redimiu, Ele já nos limpou dos nossos pecados. Ele já limpou dos nossos pecados, irmão. Aí ele vai para o 15, porque ele quer mostrar para o povo que Cristo é tudo. E ele continua: este é a imagem do Deus invisível. Quer dizer, se vocês estão acreditando que Jesus Cristo não é Deus, Ele é a imagem do Cristo invisível. Nós vimos Ele, nós tocamos nele, Ele vivifica. Irmãos, hoje nós não vimos Ele, mas nós podemos sentir Ele através do Espírito Santo de Deus. O que Cristo significa para nós? E Ele continua: o primogênito de toda a criação. Quer dizer, irmãos, Ele existe antes de tudo. A palavra aqui primogênito, ela se refere não ao tempo, mas uma coisa além do tempo. Porque se você falar primogênito no teor da palavra, é primeiro, só que Cristo não foi primeiro. Ele é o único. Ele é o único. Antes do mundo ser criado, Ele já estava com Deus. Antes de tudo ser criado, Ele já estava com Deus. E a Bíblia nos fala que antes de nós sermos formados, Ele já nos olhava, Ele já nos via. Quando você lê lá os Salmos de Davi 51, que ele está arrependido, ele fala o quê? Antes de eu ser formado, o Senhor já me conhecia. Mas olha, Senhor, não retires de mim o Teu Espírito Santo. Será que é esse Cristo que nós estamos acreditando, irmãos? Ou será que nós somos aquele barco a qual a maré balança de um lado para o outro? E ele continua. Pois nele foram criadas todas as coisas, aonde? Nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por Ele. Tudo foi criado para Ele. Se você pegar lá em João, João vai falar o quê? Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Esse é o Cristo que nós temos que servir, irmãos. Esse é o Cristo que nós temos que servir. Ele, 17, Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Irmãos, nós não temos que ficar pregados a governantes humanos. Nós não temos que ser pegados como um salvador terreno. Cristo é o Senhor de tudo. Tudo. Ah, não me importa o que eu vou comer hoje, amanhã, depois. Não, irmãos, Ele supre a igreja com a destra da sua mão. Se os nossos irmãos do passado sofreram, o que é a gente passar um pouquinho de fome? Porque nós somos melhores do que eles? Ou eles sofreram em vão? Se é um momento do Brasil, irmão, se clamar e joelhar perante o Senhor, nós não dependemos de governo humano, nós dependemos de Deus. Ele é o Senhor da nação. Ele é o que cuida da sua igreja. Há 2000 anos Ele vem cuidando da sua igreja. E a igreja está aí, firme e forte, pegando a palavra de Deus. Não se preocupe o que há de amanhã, irmão, se preocupe com hoje. Basta seu dia o seu mal. Não é um governante que vai mudar o seu coração, é Cristo que vai mudar o seu coração. Cristo. Nós não dependemos de mãos humanas, nós dependemos do nosso Salvador. É Ele que cuida de nós. É Ele que cuida de nós. Olha que exemplo lindo, irmão. Nós vemos aí os irmãos ali da África, você vê os irmãos do Nordeste, os irmãos sabem que eu assino lá a revista de Portas Abertas, os irmãos no Oriente Médio, e Cristo não deixa eles sozinhos, irmãos. Não pense que é A ou B, mas o Brasil não importa. Não, irmãos, é Cristo, Ele é o Senhor da nação. Porque se Cristo permitir que alguém chegue no poder, é porque veio dEle. Ele fala isso, não eu. Paulo fala isso, toda autoridade é instituída por Deus, toda. Então nós temos que orar, é o dever da igreja orar, é o dever da igreja clamar. E é o seguinte, irmãos, a igreja não tinha que orar um ganhar, o outro ganhar, não. Teria que ganhar um para que seja feita a vontade de Deus.
porque é Deus que comanda a nação. Não importa, irmãos, vai reino, entra reino, mas a palavra de Deus é eterna. Ela vai durar para sempre. Ninguém vai calar a voz do Senhor. Enquanto tiver pessoas orando, buscando a palavra de Deus, Deus se faz presente na terra. Ele é tudo, irmãos. Nós estamos lendo aqui, ele é antes de todas as coisas. Quem é o ser humano perto desse Deus? Será que nós temos que se acovardar a um homem? Ou será que nós temos que acreditar no nosso Deus que está desde antes de todas as coisas? Você quer ver o poder de Deus, irmãos? Todos os rios, eles desaguam no oceano. E por que o oceano não transborda? Você já parou para pensar nisso? De noite, água caindo no oceano, e você vai na praia ali, está no seu limite. Isso é Deus, irmãos. O domínio do mundo está nas mãos dele, ele fala isso. Lá em Salmos ele fala, o coração do rei está na mão de Deus, e ele direciona para onde ele quer. Quem somos nós, irmãos? Quem somos nós? E ele continua, ele é a cabeça do corpo da igreja. Não é A nem B, é Cristo. Cristo é o corpo Cristo é o cabeça do corpo da igreja. O que Cristo significa para nós, irmãos? Será que nós estamos preocupados com a política ou nós estamos preocupados com a volta de Cristo? Já parou para pensar que nós estamos aqui, muitas pessoas estão indo para o inferno agora sem ouvir a palavra de Deus? Será que uma alma indo para o inferno é menos dolorido do que um político ganhar? Você já parou para pensar nisso? A salvação não compete a nós, irmãos, compete ao Senhor, nós temos que anunciar. O culto vai acabar, e eu sempre falo isso para os irmãos, ali é uma porta, e muitos vão chegar ao nosso lado e vão estar indo, às vezes, para o inferno, e a gente não tem coragem de falar do amor de Cristo, mas estamos preocupados com A e B. O que Cristo significa para nós, irmãos? Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre todos os mortos. Em todas as coisas tem o que? A primazia. O que é primazia? É ser o primeiro, o único. Paulo está falando para o pessoal de Colossenses, não caiam nessa bobeira. Cristo é tudo isso. Antes de nós sonharmos, irmãos, em crescer, Cristo já estava trabalhando nessa terra. Antes mesmo, irmão, que existisse mundo, ele já estava ali com o Criador. Será que o que nós estamos passando é superior a esse Deus que criou todas as coisas? Às vezes, irmão, a gente só consegue ver a circunstância e não consegue ver a solução. E a solução está em Cristo Jesus. A solução está em Cristo Jesus. Uma vez estava Charles Spurgeon, irmãos, é um excelente pregador batista da década do século XIX. E uma vez estava conversando ele e um pastor, e conversando a respeito de pregação. E Spurgeon chegou para esse pastor e falou assim, o que você entende da pregação? O que você sente quando você prega? Aí esse pastor respondeu para Spurgeon assim, falou, cara, para mim a pregação é o seguinte, eu abro a palavra de Deus e prego e o Espírito Santo faz a obra dele. E aí o pastor chegou para Spurgeon, encucado com a pergunta que ele fez, falou, mas você, cara, eu vejo você pregando de um jeito tão convicto, tão ferrenho, o que te faz, Spurgeon, pregar desse jeito? Spurgeon chegou para ele e falou assim, sabe, eu vou falar uma coisa para você, eu prego como se fosse a minha última pregação, eu não sei se tem um amanhã, por isso eu vivo tudo agora, eu prego e falo tudo que eu tenho para falar agora, porque eu não sei se amanhã eu vou ter outra oportunidade de falar. É esse fogo, irmãos, que tem que clamar no nosso coração. Nós temos que viver o hoje, aquelas pessoas que estão perto de nós, nós temos que falar do amor de Cristo, irmãos, porque Cristo está voltando, Cristo vai buscar a tua igreja.
Ele é antes de tudo, Ele se entregou por nós, irmãos. O próprio Espírito Santo habita dentro do nosso coração, então por que nós estamos temendo? Será que a nossa circunstância é maior do que esse Deus que fez todas essas coisas? Ou será que nós temos que prostrar o nosso joelho e falar: Senhor, a minha vida é tua, eu confio em ti, faça de mim o teu querer e a tua vontade? Será que nós amamos a Deus a tal ponto de fazer essa pergunta para Ele e falar: Senhor, minha vida está nas tuas mãos? Você sabe por que eu falo isso, irmão? Porque esse presbítero que foi, ele falou isso aqui, ele falou para nós pregando aqui, ó: pastor, a minha vida está na mão de Deus, e eu vou lá para a África. Eu não vou nos Estados Unidos, eu não vou na Holanda, não, eu vou para a África, porque é na África que o povo está precisando. Sabe, irmãos, Cristo se entregou por nós. Ele nos amou, irmão. Amou de tal ponto que se entregou por nós. E sabe por que Ele se entregou? Porque Ele já estava vendo este momento que nós estamos vivendo aqui, ó, sentado ouvindo a palavra de Deus. E Ele chega e fala: vai valer a pena, porque as pessoas vão ouvir o meu nome. Meu sacrifício não foi em vão. Mas nós devemos confiar, irmãos, nesse Deus que pode todas as coisas. Este culto vai passar, as atribuições de Satanás vão bater na nossa porta. Mas como que nós vamos receber isso? Será que nós vamos nos desesperar? Ou será que nós vamos confiar em Deus e falar: Senhor, seja feita a tua vontade? Sabe, irmãos, eu estava conversando com um jovem e estava falando: sabe, cara, sou meio egoísta isso. A gente só quer o melhor, o melhor, o melhor, e esquece que os nossos irmãos estavam sendo dilacerados por leões. Sabe, a gente esquece que nossos irmãos foram queimados como tocha viva. E são nossos irmãos, gente, carne e osso como nós. Eu recebi um testemunho dos Portas Abertas, que o pastor, ele estava pregando a palavra na Síria, e os rapazes chegaram para ele e falaram assim: para de pregar, para de pregar. E ele falou: não vou parar. Ah, você não vai parar? Pegaram o filho dele e mataram e enterraram ele no quintal da casa dele. E ele fala que quando o filho dele estava sendo torturado, ele olhava para o filho e falava: filho, não nega. Não nega, porque aonde você vai, daqui a pouco o papai vai estar lá para te ver. Nós somos diferentes que eles, irmãos. Agora imagina você passar na sua casa todo dia e você ver seu filho enterrado no seu quintal. E o pai olhar para o filho e falar: filho, não nega. Não nega. Porque o lugar que você vai, o papai também vai. E daqui a pouco a gente vai se encontrar. O amor dele, irmãos, o amor a Cristo foi superior à dor dele. O amor que esses irmãos estão sentindo por esses jovenzinhos da África é superior à dor deles. Ou você acha que é fácil deixar a família e viajar para um outro continente onde você pode tomar uns tiros? Mas o amor à obra, irmãos. Quando você percebe que tem pessoas aí fora que estão indo para o inferno, a gente está se calando, pensando que a gente é alguma coisa, a gente deixou de ser ser humano. A graça não pertence a nós, irmãos, a graça pertence a Cristo, e a graça já te alcançou. Outras pessoas precisam dessa graça. Outras pessoas precisam dessa graça. Olha o contexto que nós estamos vivendo, irmãos. Olha a dificuldade que nós estamos passando. Olha o tempo obscuro que vai vir no Brasil. Nós temos que ensinar a graça, e não é no Brasil, é no mundo. É no mundo. Pessoas que estão na Europa tomando banho gelado por causa daquela guerra que está acontecendo lá e não tem gás para esquentar a água. E o inverno, menos é 10 negativo, 15, 30 negativo, dependendo do lugar. E por que nós somos melhores que eles, irmãos? O que Cristo significa para nós? Você recebe vídeo de pessoas ucranianas no meio daquela guerra, no meio daqueles bombardeios, orando, louvando a Deus, sabendo, irmãos, que Cristo vai nos libertar. Vai valer a pena. Irmãos, todos esses irmãos que escreveram cartas, eles estavam ensinando a igreja a falar o quê? Ó, vai valer a pena. Vocês estão passando o que estão passando, mas Cristo vai dar a coroa de vida eterna para vocês. Vai valer a pena. Ó, vocês estão sendo dilacerados, vocês estão sendo tudo, mas vai valer a pena, porque Ele vai te dar a vitória. O problema, irmãos, é que a gente fica preso no espaço e no tempo desse mundo e esquece o que nos espera na glória.
Nós vamos reinar com Cristo, irmãos. Isso tem que queimar no nosso coração. E isso é maior do que qualquer dor que a gente está passando. Paulo vai falar isso lá em 2 Timóteo. Eu estava lendo com o jovem em casa. Paulo está falando o seguinte: ó, pode me prender. Só que se não prender, eu vou falar de Cristo. Só que se você me matar, é um presente que você me faz, porque eu estou indo com o meu Cristo para sempre. Irmãos, essa convicção tem que estar no nosso coração. Que nós possamos morrer hoje, mas nós vamos estar com Cristo para sempre. Ele deu a vida por nós, irmãos. Ele deu a vida por nós. E Ele continua. Porque aprove a Deus que nele reside toda a plenitude. E que havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele, reconciliaste consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Todas as coisas Cristo venceu naquela cruz. Todo o poder, ele fala, todo o poder me foi dado nos céus, na terra e abaixo da terra. Tudo é dele, tudo é para ele. Tudo, irmãos. E esse Cristo, através do teu Espírito Santo, está no nosso coração. Ele está no nosso coração, tão certo como o ar que eu respiro, irmãos. Ele está conosco. E Ele prometeu que Ele vem nos buscar. E Ele vem nos buscar, irmão. Ele vem nos buscar. Ele vem nos buscar. Creiam, irmãos, que Cristo é o nosso libertador. Creiam que Ele reconciliou as nossas vidas. Creiam que Ele perdoou os nossos pecados, irmãos. Ele perdoou os nossos pecados. Se Ele perdoou os nossos pecados, quem somos nós para julgar um ao outro, sendo que Ele perdoou os nossos pecados? Ele perdoou, não foi nem eu, nem ninguém daqui, foi Ele. Ele te deu a vida eterna, irmãos. Ele te deu a vida eterna. Agora vamos transportar essa vida eterna para essas pessoas que estão precisando. Porque nós já estamos dentro, irmãos. Nós já estamos dentro. Mas nós temos que ainda engrossar a fileira dos salvos. Temos que batalhar. Ele já venceu por nós, irmãos. Ele já deu a vida eterna por nós. Eu vou falar uma coisa para os irmãos. Eu sei que eu sou repetitivo. Mas o melhor presente, irmãos, que Cristo já pôde dar na sua vida, não é essas promessas que o povo vive falando, não. Foi a vida eterna. O melhor presente que Cristo já te deu foi a vida eterna. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Palavra maravilhosa, né? Graças a Deus. Um alerta para